Olá, amigas, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para realizar, como de hábito, a nossa conversa, né? A nossa palestra das segundas-feiras às 19h30, como tem sido o nosso hábito. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito a nossa saúde, porque é a equação perfeita para a saúde integral. E nós estamos vivendo um momento de uma nova consciência, nós estamos acordando para algumas realidades que temos esquecido durante muito tempo em nossas vidas, e devido às condições que o mundo atravessa no momento, crises de sanitária, crise financeira, problemas políticos, enfim, uma série de questões, uma transformação enorme nos hábitos das pessoas. Tudo isso a nos concitar, a nos chamar, a nos convidar para que possamos encontrar uma nova forma de, de levar a nossa vida, de construir a nossa vida. Nós precisamos aprender que é preciso que evoluamos. A evolução deve ser feita individualmente, cada um procurando crescer, desenvolver-se o mais que pode, no sentido geral da vida, intelectualmente, financeiramente, economicamente, socialmente, enfim, no ponto de vista das relações pessoais, procurar aprender a ser mais fraterno, mais cooperativo. E até aqui nós temos sido muito, assim, nihilistas, destruidores mesmo do nosso meio ambiente. Desconstruímos as coisas com muita facilidade. Precisamos aprender a conservar mais, a ter mais amor por si mesmo e pelo próximo. Na realidade, o convite que nos está sendo oferecido é o convite da fraternidade, é o convite da solidariedade, é o convite da cooperação. E temos até aqui utilizado como uma ferramenta de nossas vidas a competição, o sucesso a qualquer custo, ultrapassando os limites e às vezes até, vamos dizer assim, empurrando quem está na nossa frente para poder ganhar o lugar dela. E isso leva a uma situação muito estranha, porque a criatura até consegue isso e segue adiante, mas vai ficar todo o tempo assustada, com medo que vai vir alguém por trás de si e que vai fazer a mesma atitude com ele, vai empurrá-lo e vai ocupar o seu espaço. Então vamos dizer assim, essas métricas que usamos, essas formas que temos usado até aqui, precisam ser reformuladas, precisam ser reaprendidas. E o primeiro caminho que a gente tem que encontrar é a necessidade que temos de encontrar a verdade, não é? A verdade, nós vamos falar sobre ela, a verdade é uma coisa que é muito, assim, muito relativa, né? A verdade de um não é, pode não ser a verdade do outro, mas existe uma verdade que não pode ser negligenciada nem esquecida, que é a realidade espiritual. Quer dizer, nós somos seres espirituais. Foi Teilhard de Chardin que postulou a ideia de que nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Portanto, nós temos que dar mais importância àquilo que é a essência da vida, que no caso é a espiritualidade, em lugar de darmos tanta atenção como temos dado até aqui à materialidade. Então, o nosso tema de hoje é um tema que vem do Evangelho de Jesus. Está lá no Evangelho de João,
e vai nos... É uma palavra que Jesus usou, uma das suas referências dos seus eu sou. Então Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, dia 19/4/2001. Lembrando que ontem foi dia 18 de abril, e no 18 de abril de 1857, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, iniciando assim essa saga de conhecimentos fantásticos que é a doutrina espírita. A Câmara dos Deputados, o Senado brasileiro, fizeram uma homenagem aos espíritas no dia 18 de abril. É o dia do Espiritismo. É também o dia do livro espírita, que é um livro são livros da maior importância. Então, hoje, a gente relembrando essa efeméride, 164 anos do Livro dos Espíritos, nós vamos falar de Jesus, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo, numa leitura reencarnacionista, progressista, numa leitura libertária e libertadora, que vai felicitar as nossas vidas se soubermos bem aproveitar. Então nós vamos agora começar a apresentar aqui umas telas nas quais vocês vão ver vocês vão ver que nós preparamos para apresentar hoje, né? Então, tá aí a nossa tela de abertura, né? A equação perfeita para a saúde integral, o caminho, verdade e vida. Então, nós vamos dar sequência, não é? Vamos dar sequência apresentando então essas telas. Muito bem. Então agora nós vamos ver aqui que os espíritos têm nos ensinado que nós temos duas grandes qualidades. A qualidade mais importante que podemos adquirir chama-se humildade. Humildade vem de humus, vem vamos dizer assim, do cerne, da fonte da vida, né? Quer dizer, a pessoa que adquire essa virtude, chamada humildade, ela fica muito grande. Jesus teve a oportunidade de dizer que quem quiser ser o maior, seja o menor. Quer dizer, seja o menor no sentido de que quem tem que dar valor a você, quem tem que dar valor a nós, é o outro, e não nós próprios darmos valor a nós mesmos. Não podemos fazer como fez o nosso grande cabo de guerra Napoleão, que retirou a coroa das mãos do Papa e ele próprio pôs na própria cabeça. Quer dizer, quem bota o louro nas nossas cabeças são sempre os outros. E a humildade, o que é a humildade? A humildade é a capacidade que temos de reconhecer nossas falhas, nossas insuficiências, mas ao mesmo tempo termos a capacidade de compreender e entender que temos também qualidades, temos virtudes, temos condições de resolver questões e muitas das vezes não avaliamos bem essa importância. Então, essa primeira ideia de que a humildade é a maior virtude, ela vem também acompanhada de uma outra, que é a abnegação. O que é abnegação? Abnegação é a pessoa negar a si própria. Negar a si próprio não quer dizer, eu vou desaparecer, vou sumir. Não, não é nesse sentido. É no sentido de dar mais valor ao outro do que a si próprio. E na medida que você dá mais valor ao outro, você acaba se valorizando mais ainda. Então, não se preocupe nunca com a questão de ser abnegado, de ser dedicado a uma causa, né? Porque a abnegação nos faz ser dedicado a alguma coisa que seja importante. Infelizmente, nos dias atuais, nós temos observado que
essas duas virtudes dos tempos atuais, que são a humildade e a abnegação, que só muito poucos têm, ela tem sido relegada a um segundo plano. E nós temos visto que o orgulho, né, que é uma fonte de todos os males, porque acaba trazendo o egoísmo, a vaidade e a perseguição, a falta de entendimento do outro e o preconceito, etc., é, é uma dos vícios da sociedade atual, então orgulho. E o outro é a indiferença, né? As pessoas podem estar caídas ali na rua, a pessoa passa, nem dá bola para saber o que a pessoa está passando, o que está sentindo, se tem necessidade de alguma coisa. Olha, isso é um vício terrível da sociedade atual. Então, os vícios e os defeitos mais constantes da sociedade atual é a indiferença e o orgulho. E em todos os tempos, a virtude por excelência é a humildade e a abnegação. Então, visto isso, nós podemos dizer que nós podemos buscar dois exemplos. Nós temos aqui Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida a atender os moribundos na rua, né? E o Chico Cândido Xavier. A Madre Teresa de Calcutá contam que certa vez ela estava limpando as feridas de uma mulher caída na rua, ela cuidava das pessoas que estavam atiradas na rua, as pessoas lá na sua cidade eram jogadas fora, jogadas nas ruas. E essa mulher, inclusive, tinha sido jogada na rua pelo próprio filho. E ela dizia, o que me dói mais não são as minhas doenças, minhas dores físicas, é ter sido atirada à rua pelo meu próprio filho. E ela estava ali, a mulher estava muito mal cheirosa, as feridas descendiam um cheiro pútrido, e passou alguém e disse assim, mas a senhora mexendo nessas feridas aí, que coisa horrível, eu não faria isso por dinheiro nenhum. E a Madre Teresa, na sua pureza, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua abnegação, ela olhou para o alto e olhou assim, meu amigo, eu também não, também não faço por isso, eu faço por amor. Então essa é uma coisa que no nosso coração, essa expressão da Madre Teresa. É um exemplo desses que eu estou dando para nós aqui. E o outro, Chico Xavier, eu trouxe aqui uma expressão que ele usou, dizendo que nós devíamos abençoar aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Deveremos valorizar os amigos que nos socorrem, que se interessam por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como nós estamos indo, né? Hoje a gente não tem mais telefone, hoje é o WhatsApp, mas é aquele que manda pelo WhatsApp, como é que você está? Está tudo bem? Então, a gente tem que valorizar isso. Então, a amizade é uma dádiva de Deus, né? E mais tarde haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Xavier. E a gente começa então a fazer uma interpretação do título dessa conversa nossa hoje. O caminho. Eu costumo dizer que não existe caminho. O caminho se faz caminhando. Não tem caminho. Vamos caminhar que o caminho aparece. Porém, há um caminho que é verdadeiro, que é Jesus, porque ele é um modelo, nosso modelo e guia, modelo e guia da humanidade, e ele naturalmente, ele faz uma questão, ele trata de uma questão, né, de questões da perdão, né, da integração do indivíduo. Então ele é o protótipo da humildade e da abnegação. E é por esse motivo que ele é o caminho que nos é apontado todo o tempo, né? Então essa é uma ideia que precisamos ter. Muito bem. E a verdade, o que é a verdade? A verdade é o conhecimento do Espírito, né? Porque só o conhecimento da verdade é que pode nos libertar. Mas será que nós precisamos de libertação? Somos por acaso prisioneiros? Pois é, vamos ver isso já. Muita gente fala em salvação. Salvação é libertação. Ninguém precisa de salvação, porque ninguém está com risco de se perder em nada. As doutrinas salvacionistas vão levar os seus seguidores a uma grande decepção.
Eles vão ver mais tarde isso, quando chegar a hora certa. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de libertação. Mas como de libertação? Que tipo de libertação será essa da qual nós precisamos? Será que por acaso somos prisioneiros? Pois é, a pior prisão é aquela que existe, é aquela cuja a chave da porta está na nossa mão. E nós não temos coragem para usá-la, não conseguimos abrir a porta para sair da prisão. A nossa prisão são os nossos fracassos, os nossos erros. Essa é a nossa prisão. Mas o que é, afinal, a verdade, então? Vamos repetir. A verdade é aquilo que Jesus vem ensinar, isto é, a realidade da sobrevivência da alma, a realidade do espírito, né? E através da doutrina espírita, que vai nos ensinar sobre a origem, a natureza e o destino dos espíritos, sem fantasia, sem historinhas infantis, sem fábulas, sem utopias, que vai fazer a gente só dormir em pé, como dizia Allan Kardec, nós vamos conseguir saber exatamente o que é a verdade. Bom, agora no momento que estamos gravando isso, chove abundantemente. E é possível que vocês tenham aí de fundo o barulho da chuva. Mas a chuva é a caridade de Deus, que Deus faz chover sobre todos, não escolhe ninguém. E a chuva é uma bênção para a nossa vida, para a nossa terra, para limpar o ar, né? Então nós estamos felizes porque está chovendo, embora a chuva faça muito barulho e atrapalhe um pouco a nossa apresentação aqui. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Então, avaliando os nossos hábitos, os vícios radicais, quer dizer, os vícios que vêm da raiz, né? O ser humano, no seu tríplice aspecto, dizer, corpo, espírito e o elemento de ligação entre o corpo e o espírito, que é o perispírito, aquilo que Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual. Nós vamos verificar que existe nessa estrutura trina, corpo, espírito e perispírito, a consciência, que é uma força que advém da essência espiritual e se espraia por toda a estrutura, pelo corpo espiritual, pelo corpo físico e vem do espírito e, portanto, se espraia também pelo espírito. Essa consciência, ela resulta da vivência, daquilo que a gente aprendeu, isto é, do processo evolutivo que tivemos. E essa consciência pode estar ou não alinhada com as leis divinas ou leis naturais, ou seja, aquelas que dirigem os destinos dos mundos e das criaturas. Pode, por outro lado, estar completamente desalinhada, ou seja, a pessoa fica escrava de hábitos e vícios desagregadores que vão se instalando sutilmente, vão dominando as vidas das pessoas, o comportamento diante dos desafios. Isso é muito, muito comum acontecer. Bom, então nós temos que considerar aquilo que chamamos de looping do hábito, quer dizer, começa com um prazer qualquer, a gente tem alguma coisa, a gente tem um desejo, que esse desejo é atendido, vem uma recompensa e a partir da recompensa a gente sente vontade de repetir aquilo. E aí começa a repetir e acaba se tornando um hábito ou um vício, dependendo da condição. Ou pode também ser uma virtude, né? Então, são múltiplos os exemplos. A gente podia citar, por exemplo, o hábito de falar mal, o hábito de fumar, o hábito de ingerir álcool. Tudo isso são hábitos ruins, não é? Que podemos ter. Mas podemos criar o hábito, por exemplo, de fazer a caridade, de ajudar os outros, de dar uma informação, de procurar fazer alguma coisa para estimular e orientar e educar as pessoas. Poderíamos fazer isso, seria uma coisa muito positiva para nossas vidas. Há, por exemplo, ainda o hábito do alimento em excesso. A pessoa come, como a gente costuma dizer, com os olhos, né? Não come com a boca, come com os olhos. Ah, isso é gostoso, eu não estou com fome mais não, mas eu vou comer um bocado porque isso aí é muito bom, não posso perder. E assim a pessoa às vezes vai adoecendo. E morre mais gente que come demais do que pessoas que comem de menos. Bom, na parte terceira do Livro dos Espíritos,
da pergunta 907 até 911, que é o livro que eu falei no início aqui, que está se comemorando 164 anos, foi ontem a data, né, da efeméride. Allan Kardec trata das paixões, dizendo que elas são as alavancas do progresso, mas que quando são desvirtuadas, põem em risco a saúde física e mental da criatura, podendo arrastá-la para caminhos muito perigosos. A pessoa toma atalhos que podem a retirar do objetivo principal da vida, que é o progresso espiritual. Né? Nós temos, por exemplo de pessoas que tiveram paixões por coisas nobres e fizeram grandes descobertas. Eu sempre cito a Marie Curie, Madame Curie, né? que foi a descobridora do rádio, que hoje beneficia milhões de pessoas com radioterapia e todos os estudos que ela fez com os elementos radioativos, e trabalhou tanto com isso que acabou adoecendo, contraindo um câncer que acabou fazendo ela desencarnar, talvez precocemente, porque ela acabou se contaminando. E naquele tempo ela estava começando esses estudos, não se sabia ainda como se fazer as proteções naturais para atingir a melhor condição de proteção com essa tipo de radiação. Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Mas a gente também tem as paixões que nos levam para as coisas muito ruins. Quantos casos funestos temos tido notícia de pessoas que se apaixonam por coisas erradas, por situações pouco construtivas, e acabam destruindo a sua vida e às vezes até a vida das suas famílias. É inúmero, os exemplos são inumeráveis. A gente não vai nem precisar citar aqui, porque está aí no noticiário, nos jornais, na mídia, na televisão, no YouTube, em todas essas mídias sociais, a gente vai ver coisas assim terríveis que acontecem, né? Sequestros, criminalidade, tudo isso movido por paixões. A pessoa acha que vai ganhar dinheiro fácil e começa a fazer, acha que tudo por dinheiro, não tem, não tem uma ideia perfeita do que deve buscar e acaba se envolvendo em coisas que são complicadas. Bom, eu já falei do Espiritismo, que é uma doutrina que liberta, e precisaria talvez explicar. Eu botei aqui o obrigado ao Allan Kardec por ter trazido essa doutrina fantástica, esse conhecimento científico e filosófico que estuda a origem, a natureza e o destino dos seres espirituais, com metodologia própria, centrada na lógica, na razão, sem casta, sem hierarquia, sem teoria da dominação, privilegiando a educação para um livre agir e um livre pensar com responsabilidade. É uma ciência, é uma filosofia e é uma religião natural. Uma ciência de observação, né? Uma ciência prática de observação, uma filosofia espiritualista sem sistema, completamente aberta, uma religião natural, porque nos conduz à religação do homem com o Criador. Por isso é uma religião, e religião natural, como eu já falei, sem dogma, sem sacerdotes, sem paramentos, sem bentinhos, santinhos, não tem nada disso. A religião espírita é a religião do amor e do pensamento. Tudo se faz pelo pensamento. Nós não temos nada para a gente se fixar materialmente. Tudo se faz da forma mais, vamos dizer assim, leve, solta e espiritual, sem qualquer aprisionamento a coisas da matéria. Então, não há culto externo, não há culto de pessoas. Tem algumas pessoas que ainda fazem isso aí, mas isso não é a doutrina espírita. São pessoas que se dizem espírita e que querem usar o nome do espiritismo para fazer essa coisa. E como é que o espiritismo pode libertar a gente? Ele pode nos libertar porque, com ele sendo uma plataforma de educação espiritual, educação integral, faz-nos entender as coisas porque estou aqui, da onde vim e para onde eu vou. E faz-nos entender que a gente tem que vir para cá para crescer, para evoluir, para se tornar um ser melhor. Portanto, a libertação se faz na medida que a gente passa a conhecer as coisas, e então a gente fica
liberto, porque a gente não precisa absolutamente de ficar aprisionado em qualquer coisa que seja da matéria. A gente pode estar completamente livre para ter a liberdade de pensamento, ter uma ideia perfeita sobre a vida e passa a ter, nesse momento, uma melhor compreensão de que não devemos ter medo de nada, porque o que a gente pode ter medo? A gente pode ter medo de morrer, mas a gente já sabe que não vai morrer, que a doutrina espírita explica que a gente não morre, que a gente vai continuar vivo, então isso não vai causar nenhum problema. O máximo que podem fazer, que podem fazer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma? Então a gente fica tranquilo e a nossa fé passa a ser raciocinada porque a gente não acredita nas coisas, a gente sabe que é assim. Muitas pessoas me perguntam, mas você não acredita na reencarnação? Eu falo assim, eu não. Eu sei que a reencarnação é um fato biológico, então eu não tenho crença, eu tenho fé raciocinada, fé verdadeira. É uma fé que suporta todos os tempos da humanidade, porque se amanhã provarem que não é assim, houver uma prova cabal, eu vou aceitar a prova, porque a nossa religião, a nossa fé caminha com a ciência, está completamente atrelada à ciência. Então, vamos adiante. Né? A ciência espírita, a ciência espírita é, tem observações que não podem ser feitas da mesma forma que a ciência comum. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Né? Não se pode querer submeter os processos de investigação na doutrina espírita com analogias da ciência comum, porque essas analogias não existem. A ciência propriamente dita, ela não tem como julgar para se pronunciar sobre a questão do espiritismo, porque desconhece, não estudou isso, não tem a metodologia própria que é utilizada para esses estudos. Como é que ela vai se ocupar com isso? O espiritismo, portanto, não é da alçada da ciência. Isso foi o próprio codificador que disse isso no Livro dos Espíritos, na sua introdução. Eu trouxe aqui uma imagem, que é a imagem de André Luiz, espírito, né? Vocês vendo ali dois seres que estão ali como se estivessem voando, né? Estão volitando, André Luiz e Alexandre, seu instrutor, que chegam à casa do casal, Adelino e Raquel, que estão esperando, vão esperar um filho, que é o Sigismundo, que vai reencarnar ali. E no livro é contada como se dá essa reencarnação. O espírito Herculano, que era um benfeitor, o guia espiritual do Sigismundo, acompanha ele até a aproximação com o casal, e eles ficavam esperando a porta da casa chegar o André Luiz e o Alexandre, para que pudesse fazer a inter-relação entre aquele casal e a aceitação deles receberem aquele espírito, aquele irmão que estava ali querendo, precisando, não é? Encarnar, porque ele tinha cometido um grande erro contra o Adelino, então o Adelino precisava receber, perdoar ele e receber ele como filho. Então é uma história muito bonita que está nas obras de André Luiz. Eu não vou citar agora aqui a obra, porque eu nem estou realmente me lembrando qual é, mas eu acho que é o livro Mensageiros, acho que é no livro Mensageiros que nós temos essa história. Bom, então, a ciência espírita é isso. A ciência espírita é uma ciência diferente, uma ciência do espírito, uma ciência de uma outra dimensão, que não pode ser compreendida nem interpretada adequadamente pela ciência materialista, que ela não tem condição de fazer essa. Quando houver a aproximação entre a ciência materialista e a ciência espiritualista, quando elas puderem se entender e corresponder uma à outra, é possível que a gente possa ter alguma metodologia até materialista que possa ser aplicada, mas por enquanto isso é uma utopia.
Então, apesar de ser uma ciência muito consistente, uma doutrina consistente, um arcabouço científico muito poderoso, muito sustentável, o espiritismo, devido ao enorme volume de conhecimento que exige e oferece, ainda está em formação. São muitos conhecimentos ainda a explorar e muitas informações contidas nas obras básicas e complementares que necessitam ser decodificadas e o que vai sendo feito gradativamente, quando se vai se fazendo um estudo persistente, continuado e com apoio das conquistas da ciência oficial, da física, da química, da biologia, que vai fornecendo elementos para que a gente possa cada vez mais compreender a ciência espírita. Porque a ciência espírita ela veio no século passado, no século retrasado até, né, no século XIX, mas ainda tem coisas que a gente não pode compreender bem, porque elas foram outorgadas a nós para uma compreensão no futuro. Então, temos que aguardar, continuar estudando, lendo, apreciando, para a gente poder seguir adiante. Então, essa é a ideia que temos que ter. É, muito bem. Então, João, evangelista, vai dizer, Jesus vai dizer isso, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Pois é isso. Ela vai nos libertar, ela vai nos libertar. E estamos apresentando isso para concluir, porque essa frase, né, precisamos de muito estudo, de muita observação, né? Precisamos de reciclar as nossas ideias para que possamos nos libertar, perder o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o preconceito, essas coisas todas que nós estamos sendo chamados a buscar agora. Procurar atender as pessoas que estão com dificuldade, muita gente passando fome nos dias de hoje, muita gente sofrendo pela separação, pessoas que têm. Eu tenho uma amiga minha que a netinha veio para passar 6 meses na casa dela em 2020 e ela não conseguiu voltar para casa até hoje. A filha dela mora na Europa. Já marcaram 3 voos e os 3 voos foram cancelados. A criança não pôde voltar para casa. Felizmente que ela está com a avó, né? Está muito bem, já é uma menina grandinha e tal, tá suportando bem. Mas é uma coisa triste, né? Essa separação dos pais. Nesse momento. E nós estamos passando por isso para a gente valorizar, para a gente procurar se aproximar mais. Quando isso passar, a gente procurar ser mais fraterno, mais irmão um do outro. E acabar com o preconceito e o distanciamento social que é feito por esse preconceito, por essa questão tão triste que é a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, meus irmãos, aí está a nossa contribuição de hoje. Nós vamos agora, partindo para o encerramento, para o encerramento do nosso trabalho deste dia, agradecer por vocês estarem conosco até agora. Pedindo para vocês darem like aí no nosso vídeo, nos ajudarem se inscrevendo no canal, compartilhando esses ensinamentos com pessoas dos seus círculos de amizade, dos seus círculos de fraternidade, de amizade, dando então uma ajuda muito grande nesse trabalho. E as pessoas estão precisando ouvir essas coisas, porque é preciso que a gente aprenda a valorizar a nossa condição espiritual e deixarmos para trás a questão de que a gente só tem que viver a matéria. Ganhar dinheiro, ter sucesso, ter nome, ter um currículo enorme, grande. Agora é mesmo pedido para eu apresentar o meu currículo para uma coisa que eu quero fazer aí. E eu fui procurar o currículo, eu falei assim, meu currículo está parado desde 1986. De 1986 eu fiz uma porção de coisa, mas não, nem cataloguei, porque o que isso vai adiantar, gente? Eu até outro dia estava dizendo assim, será que eu sei onde é que está meu diploma de médico? Eu acho que nem mais vou precisar dele, será que alguém vai botar em dúvida que eu sou médico? Se alguém botar em dúvida, eu mando ir lá no Conselho Regional de Medicina, lá tem tudo. Mas quando eu desencarnar daqui, dessa vida, se eu sair daqui, quem vai ficar aqui, eu vou sair, mas meu corpo vai ficar na Terra.
Eu vou chegar no plano espiritual, não adianta eu dizer lá: "Ah, eu fui médico lá na terra, eu atendi as pessoas, eu fiz muita gente, melhorei a respiração de muita gente, melhorei a pele de muita gente teve doenças graves, eu cuidei e tal". Não vai ajudar nada. Eles vão dizer assim: "Mas sim, que isso aí tudo bem, isso aí você já recebeu sua recompensa, não pagaram a consulta você lá? Pagaram. Então, você já recebeu a recompensa. Queremos saber o que é que você construiu para ter direito a alguma coisa aqui, né?". E isso não está no currículo que a gente escreve no computador. Não adianta a gente ficar agarrado nisso, né. Vamos agradecer a Deus, dizendo ao Senhor: "Muito obrigado por ter nos assistido até aqui, e obrigado a vocês, obrigado a vocês por estarem nos assistindo também até aqui. Da paz, um beijo no coração de vocês".